Havendo número legal, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Boa noite, senhores vereadores, ouvintes da rádio e acompanhantes da grande rede. Expediente, veto número 02/2023, do projeto de lei número 07/2023, que dispõe sobre a política municipal de atendimento aos direitos da criança e do adolescente e da outras providências. Leitura do veto. Veto número 01/2023, do projeto de lei número 07/2023. A Sua Excelência André Vilela Junqueira, presidente da Câmara de Vereadores do município de Soledade de Minas. Após análise, a emenda que foi apresentada pelo Poder Legislativo no artigo 47 do dispositivo legal contido no texto do projeto de lei número 07/2023, de iniciativa do Poder Executivo, que dispõe sobre a política municipal de atendimento aos direitos da criança e do adolescente e da outras providências, apresento veto parcial, abrangendo o texto integral da emenda apresentada pelo Poder Legislativo ao artigo 47, nos termos dos artigos 53, parágrafo 1º e 2º e 70, inciso 4º da Lei Orgânica do Município, pelos motivos que passamos a expor. Preliminarmente, manifesta-se sobre a tempestividade do presente veto, visto que o município recebeu, na data de 5 de abril de 2023, o projeto de lei acrescido da referida emenda, por hora combatida, e considerando que o artigo 53, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município prevê que os prazos são votados em dias úteis, contados da data do recebimento e ainda pelo fato da ocorrência do feriado nacional e suspensão do expediente, feriado de Corpus Christi, nos dias 6 e 7 de abril de 2023, quinta-feira e sexta-feira, que, referido prazo, a propositura do presente veto é tempestiva. Razões e justificativas do veto. Em que pese a louvada iniciativa, porém, apresenta o veto parcial, abrangendo o texto integral da emenda apresentada pelo Poder Legislativo ao artigo 47, nos termos do artigo 53, parágrafo 1º e 2º e 70, inciso 4º da Lei Orgânica do Município, em razão desse sofrer de vício de iniciativa, sendo, portanto, inconstitucional e contrária à Lei Orgânica do Município, pelas razões a seguir expostas. O fato é que o projeto de lei em comento apresenta inconstitucionalidade e contraria a Lei Orgânica Municipal por vício formal de iniciativa. Isso porque compete privativamente ao prefeito propor projeto de lei que disponha sobre a organização e funcionamento dos serviços da administração municipal, visto que a matéria invade o planejamento, a carga horária, a logística, o funcionamento, as questões orçamentárias e financeiras do Poder Executivo e o obriga a contrair compromissos não planejados pelo Poder Executivo. Acresce ainda o vício de iniciativa no projeto de lei em análise, cria um nóvel jurídico e interfere taxativamente nos serviços e funções da administração municipal, como no cotidiano dos integrantes do Poder Executivo, dos usuários dos serviços e de terceiros. É notória e singular a função legislativa da Câmara de Vereadores, notadamente típica e ampla, porém residual, atingindo as matérias que não forem reservadas, expressas e
privativamente a iniciativa do chefe do Poder Executivo. Ressalta-se que a alteração de carga horária da estrutura e funcionamento dos departamentos e órgãos compete ao Poder Executivo por uma emenda de iniciativa do Poder Legislativo que propõe a redução da carga horária semanal dos conselheiros de 40 horas para 30 horas, além dos plantões, foi editada em desrespeito aos limites de competência dos poderes, mais especificamente inobservando aquele que detém o poder de legislar para determinado assunto, apresentando assim vício de inconstitucionalidade. Nesta linha, cita-se o preciso ensinamento do jurista Crevin, 2001, página 68. A lei, na experiência constitucional brasileira, é definida por seu regime jurídico e por sua forma. Destaca-se ainda o renomado jurista Miranda, 1997, página 202, que afirma que o princípio da fixação das normas de lei guarda um de seus corolários de que só são atos legislativos os definidos pela Constituição nas formas por ela prescritas. Portanto, o projeto de lei em questão viola frontalmente matéria de competência do chefe do Poder Executivo, pois adentra na organização e funcionamento dos serviços da administração municipal. O veto ao projeto de lei em questão se faz necessário para evitar a invasão de competência do Poder Municipal. Ante a existência do princípio da separação dos poderes, encartado no artigo 2º da Constituição Federal de 1988, o Poder Legislativo, ao adentrar na competência do chefe do Executivo, afronta não só o dispositivo já elegado, como também um dos basilares princípios constitucionais que fundamenta o Estado Democrático de Direito. A propósito, ventilo o odieno entendimento do STF sobre o caso análogo, agravo regimental no recurso extraordinário, ação direta de inconstitucionalidade, vício de iniciativa, lei de iniciativa parlamentar que dispõe sobre atribuições e estabelece obrigação a órgão da administração pública, inconstitucionalidade precedentes, agravo ao qual se nega provimento. Primeiro, acórdão recorrido que se encontra em sintonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que padece de inconstitucionalidade formal a lei de iniciativa parlamentar, que disponha sobre atribuições ou estabeleça obrigações a órgãos públicos, matéria da competência privativa do chefe do Poder Executivo. Segundo, agravo regimental a que se nega provimento, RE 653041, AGR, relator, ministro Edson Fachin. Primeira turma, julgado em 28 de 6 de 2016, acórdão eletrônico, DJE 166, divulgado em 08 de 8 de 2016, publicado em 9 de 8 de 2016. Acresço ainda o entendimento do TJRS inversos, ação indireta de inconstitucionalidade, lei do município de Herval, que disciplina as instalações de cercas improvisadas destinadas à proteção de perímetros,
Artigo 4º da Lei Municipal número 1321 de 2016, que atribui à Secretaria Municipal do Planejamento e Meio Ambiente o dever de fiscalização matéria eminente administrativa, vício formal de iniciativa no processo legislativo, precedente do STF, ação direta de inconstitucionalidade procedente, unânime, ação direta de inconstitucionalidade número 711-30603, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, relator Marilene Bonzaini, julgado em 20 de 3 de 2017. Cito também o voto do ilustríssimo ministro Celso de Mello no ADI número 776-MC, ao ensinar que a reserva da administração impede o envolvimento normativo do Poder Legislativo em matéria sujeita à exclusiva competência administrativa do Poder Executivo, inverso, o desrespeito à prerrogativa de iniciar o processo de positivação do direito gerado pela usurpação do poder sujeito à cláusula de reserva, traduz vício jurídico de gravidade inquestionável, cuja ocorrência reflete típica hipótese de inconstitucionalidade formal, apta a infirmar de modo irreversível a própria integridade do ato legislativo, eventualmente editado, ADI 1391-MC, relator ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 1 de 2 de 1996, DJ 26 de 11 de 1997, PP 62216, ementa vol 018931, PP 00172. Por fim, motivado pelos apontamentos acima alinhados, o projeto de lei não pode ser sancionado, vez que, em assim sendo, estar-se legislando sob a égide de ilegalidade, em razão de padecer de vício de inconstitucionalidade formal, razão pela qual apresento o veto parcial abrangendo o texto integral da emenda apresentada pelo Poder Legislativo ao artigo 47, nos termos do artigo 53, parágrafo 1º e 2º e 70, inciso 4º da Lei Orgânica do Município. Deste modo, excelente presidente, ao encaminhar o presente veto parcial, abrangendo o texto integral da emenda apresentada pelo Poder Legislativo ao artigo 47, nos termos do artigo 53, parágrafo 1º e 2º e 70, inciso 4º da Lei Orgânica do Município, ao fim, sirvo-me do ensino para renovar a vossa excelência e seus ilustres pares o meu reconhecimento pela colaboração que a administração tem recebido desta Igreja Câmara no avanço do processo de transformação deste município. Soledade de Minas, 10 de abril de 2023, Lúcio Antônio Alves, Prefeito Municipal de Soledade de Minas. Em deliberação o veto, conforme disposto no artigo 292 do Regimento Interno, em se tratando de veto à emenda apresentada ao projeto de lei número 07 de 2023, o referido veto será distribuído a uma comissão especial, nomeada pelo presidente da Câmara, na sessão em que for feita a leitura das razões do veto, para sobre eles emitir parecer. Desta forma, nomeio o seguinte vereador para integrar a comissão especial, o qual vai emitir parecer sobre o veto: vereador Solivaldo Benito Veloso, vereador Reinaldo dos Santos, vereador Juliano Maciel Francisco.
Lembrando ainda que o vereador Solivaldo Benito Veloso foi nomeado a integrar a comissão por força do disposto no parágrafo único do artigo 292 do Regimento Interno, que determina que um dos membros da comissão deve pertencer obrigatoriamente à Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Não havendo mais nada a tratar, feliz a nação cujo Deus é Senhor. Declaro encerrados os trabalhos da presente sessão.